paz do Senhor, meus irmãos. Tô aqui para deixar mais uma visão que o Senhor me deu durante muitos anos de busca. E mais precisamente essa visão é sobre a Terceira Guerra Mundial, como ela se inicia. O Senhor me mostrou essa visão tem por volta de uns 8 anos, 7 ou 8 anos. E como eu já falei nos vídeos anteriores, meus irmãos, eu nunca contei isso, nunca falei isso. E agora, num propósito, o Senhor tocou no meu coração para começar a falar. Porque vai chegar nas pessoas certas, nas pessoas que vão parar para ouvir, nas pessoas que vão entender aquilo que o Senhor está querendo falar. Não é vídeo para causar pânico, porque o Senhor, Ele nos adverte. O Senhor vem sempre para advertir, não para causar pânico, medo. E tudo que Ele vai fazer, Ele sempre fala aos servos dEle. Ele sempre fala com o povo dEle. Então, eu vou deixar registrado mais essa visão. Essa visão se inicia durante uma madrugada. Como se fosse uma visão. Foi algo bem rápido e bem explicativo. Logo eu entendi que era a Terceira Guerra Mundial, como ela se iniciaria. Como se eu estivesse dormindo e meu espírito levantava e sentava na cama. Nisso, eu tinha um livro aberto, como se fosse um livro, mas não era um livro, era um quadro aberto no meu colo. E quando eu olhava, de primeiro eu não entendi o que era, mas logo eu percebi que era o mapa mundi e ele estava aberto. E eu percebia, irmãos, que uma nação atacava os Estados Unidos. E a partir dali, começava os mísseis. Todos os países se envolviam. Não me era esclarecido qual país que atacava os Estados Unidos. Mas era um país pequeno. Era como se fosse passado do Oceano Índico, sabe? Um país pequeno lá perto da Ásia. Algum local ali no mapa mundi que eu não vi com clareza qual país que era. Eu só via que ele era um país pequeno. E esse país bombardeava os Estados Unidos com um míssil muito potente. E esse míssil caía bem no meio dos Estados Unidos. A partir dali, os Estados Unidos atacavam de volta. A Europa, eu via certinho a Europa entrando no meio. E era muito míssil. Muito míssil. Era o mundo inteiro se atacando. No sonho, eu não via o Brasil nessa situação. O Brasil entrando nessa guerra. Não via ali. Só via a Europa toda ali se atacando com mísseis. E, consequentemente, depois dali, irmãos, dessa visão, como se eu andasse num país, eu andava nas ruas de um país que as pessoas tinham o olho puxado. Não sei dizer se é coreano, se é chinês, se é japonês, mas eram as pessoas que tinham o olho puxado. Esse povo lá, o que me chamava atenção 7 ou 8 anos atrás, é que a maioria das tecnologias que se tem hoje aqui, que a gente vê hoje, não tinha nesses anos. Naquela época, né? Não se tinha. E o que me chamava a atenção é que essas pessoas estavam todas muito envolvidas, olhando para os seus tablets, celulares, eram umas coisas assim bem tecnológicas. E eu ficava olhando para eles todos, restaurantes, nas ruas, todo mundo mexendo em algo. E eu parada assim, analisando, nossa, que tecnologia que eles têm à disposição deles, nossa, como que eles estão envolvidos nessa tecnologia, todo mundo olhando para os seus tablets, seus celulares, vivendo suas vidas. E eu olhava perto de uma colina, um restaurante muito chique. E aquele restaurante lotado de pessoas, num jantar, todos indo para um jantar.
e eu, como se fosse perto daquela colina, mas embaixo, na rua, eu via que um míssil desse era lançado nesse restaurante, nessa localização ali. E meus irmãos, não sobrava nada. Era um míssil assim, uma coisa que virava tudo, quando aquilo explodia, quando descia aquela poeira, era tudo pó. Não tinha nem vestígios do que tinha sido ali antes, do que construção que era. Era só pó. Só descia aquela poeira assim. E eu ficava estarrecida com aquilo, com a proporção daquilo, daquela bomba, daquele míssil. Eu não entendia, eu falava, Senhor. E a partir dali, eram as pessoas tudo em desespero, correndo, e o sonho se acabava ali. Então, o Senhor deixou bem claro para mim, no meu entendimento, como que se inicia a Terceira Guerra Mundial. Logo depois eu acordei, orei, falei com Deus. Eu não sabia, meus irmãos, o porquê que o Senhor estava me mostrando essas coisas. Mas desde essa época o Senhor já me mostrava muita coisa, me mostra muita coisa. Eu acredito que é para chegar nesse momento, nesse exato momento, para mim contar, compartilhar com os irmãos. De alguma maneira tem de acrescentar na vida do povo do Senhor, né? Porque o mundo caminha para passos largos para destruição, a gente percebe isso a cada dia. E a gente não tem o que fazer, né, irmãos? A gente tem que orar e buscar o Senhor. É só isso que nos cabe, né? Vida com Deus. E é mais esse sonho, mais essa experiência com Deus que eu queria compartilhar. Não é para assustar ninguém. O Senhor, Ele é claro em apenas nos alertar dos dias que virão. E pela infinita misericórdia dEle que Ele fala conosco. Não é para nos assustar. Então oremos, busquemos a face do Senhor e estejamos, meus irmãos, cada vez mais e mais alinhados com o coração do Pai, para que o Senhor tenha de misericórdia e alcance essa nação com o avivamento dEle. Mas para que o avivamento dEle, a presença dEle se manifeste no meio do povo dEle, precisa de conserto, precisa de humilhação do povo. O povo se volte a Ele. É isso, meus irmãos, é isso que eu quero deixar nesse vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse novo vídeo que eu vou deixar para os irmãos a respeito de uma visão que eu tive há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento. Irmãos, há muitos anos, há muito tempo o Senhor me dá visão, sonhos, mas eu nunca pensei, nunca cogitei em falar isso na internet para ninguém. Apenas compartilhava com os meus familiares, com as pessoas mais próximas. Porém, o Senhor me incomodou profundamente esses dias que se passou para mim começar um propósito. E assim que eu comecei, irmãos, esse propósito com Ele específico, o Senhor já começou a falar comigo. E foi onde que Ele me deu mais visões, mais revelações de coisas que vão acontecer. E eu tava lavando minha louça, fazendo os meus afazeres, e Ele falou certinho comigo: pega o celular e grava. E eu comecei a gravar, irmãos, e dali em diante eu falei: Senhor, continuei pedindo confirmação. Senhor, é para falar? Senhor, é para mim continuar falando? E o Senhor continuou falando comigo, e eu vou lá e peço confirmação na palavra, e na palavra Ele continua confirmando que é para mim falar, que é para mim contar. Então, tava até aqui, ó, antes de começar esse vídeo, ó, com a Bíblia, pedindo confirmação ao Senhor. E Ele me confirmou por 2 vezes na palavra. Então, eu vou continuar contando e falando, porque eu sei que de alguma forma vai chegar nas pessoas que querem ouvir. Com certeza vai aparecer zombadores, mas eu não me importo com os zombadores. Para os zombadores,
o Senhor que vai tratar com eles. Não me importo com quem não acredita. Então, irmãos, eu quero deixar o relato da visão, do arrebatamento que o Senhor me deu, porque eu pedi ao Senhor que o Senhor me mostrasse o arrebatamento, e o Senhor me mostrou como que aconteceu, como que, no caso, seria para quem ficasse e para quem subisse. Então eu vou deixar nesse vídeo mesmo, não vou fazer outro vídeo, vou contar para quem fica e para quem sobe e para quem fica. O que o Senhor me mostrou em sonho. Eu estava na minha casa, no sonho, no primeiro sonho, que foi para o arrebatamento para quem sobe, a experiência de quem sobe. E de repente começava assim um estrondo muito, sabe, como trovão no céu, que dá aquele barulho assim estrondoso no céu. Começava esse barulho muito estrondoso no céu. E eu corria para fora da minha casa para olhar para cima, para ver o que estava acontecendo no céu. E quando eu corria para o meio da rua, todos os meus vizinhos já estavam no meio da rua, todos também apavorados, com a mão na cabeça, olhando para o céu. E quando a gente olhava para o céu estava baixinho, como se as nuvens descessem e ficassem pertinho da terra, sabe? Bem baixinho, umas nuvens densas, pesada, escura, como se o sol não ultrapassasse aquelas nuvens, sabe? Como se tivesse escurecido, e era como se fosse meio-dia. Do clarão, aquelas nuvens se formavam e fechavam o céu e baixava o céu, sabe? Bem próximo assim à terra. E até eu olhava a minha vizinha com as duas mãos na cabeça, desesperada, com medo, sabe? E nisso, aqui onde eu moro, é uma subida. Fica a rua bem inclinada, sabe? E nisso eu olhava como se fosse assim, na rua onde eu moro, eu consigo ter uma boa visão do meu bairro. E nisso eu olhava para o meu bairro e eu via toda a minha vizinhança. E eu via que através daquelas nuvens começava a ultrapassar uns raios, como se fosse raios, sabe, de sol, mas era muito específico, um lá, outro cá, outro ali, vários, sabe, assim. Mas assim, irmão, se comparando a um bairro, muitas casas, que aqui onde eu moro, não são poucas casas, sabe? E tinha bem poucos, sabe, se comparando. E aquilo eu olhava, eu não entendia. Por que só 4, 5 raios está ultrapassando essa nuvem? O que será isso? Eu falava, sabe? E a minha vizinha já com as duas mãos no rosto, e todo mundo, o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? E de repente eu parada no meio da rua, daquele raio caía em cima de mim. E, irmãos, eu não consigo explicar, mas eu vou tentar falar em palavras a sensação. Era como se aquilo puxasse dentro do meu peito, assim, como se fosse uma força, sabe? Tipo um imã, te suga. E aquilo me sugava, sabe? Uma força assim, me sugava pra cima. E nisso, eu não entendia, eu ficava parada assim, tipo, o que tá acontecendo? E eu não me tocava que era o arrebatamento. Aquilo me sugava com uma força e eu só olhava pra cima. Nisso, quando eu me dava conta, eu já tava lá em cima nos ares. Aí que eu entendi o que tava acontecendo. Eu falava assim, é o arrebatamento. Aí quando eu falava assim, que eu entendi o que era, aquela luz me puxando, eu olhava para minhas roupas, já não eram mais as minhas roupas, eram roupas, o Senhor já tinha transformado, sabe, a minha roupa. E eram roupas brancas. E sabe quando você olha para uma mini, não sei explicar, mini lantejoulas, vamos dizer assim, que brilha, sabe, assim, quando é exposto ao sol. Era como se fosse milhares daquilo, uma veste branca até os pés, com as mangas grandes, sabe, que tem as mangas grandes. E a roupa era aquelas mangas grandes, assim, branquinha, aquela roupa fazia assim, sabe, como se fosse ouro, brilhava. Quando eu olhava assim para minhas roupas, já não eram mais as minhas roupas, e eu falava, é o arrebatamento. Aí eu acordava, sabe? Nossa, que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa, meus irmãos. Uma sensação que não tem como explicar. E nisso eu acordei. Aquilo, sabe, foi assim, um choque, uma experiência assim, meu Deus do céu, como que é maravilhoso, sabe? E
Nisso eu acordei, isso faz uns 8 anos, 7, 8 anos que eu tive essa visão, esse sonho. Mas tão alegre pelo sonho da subida, pouco tempo depois eu tive a experiência de quem fica, e como se eu tivesse ficado também, e como se eu estivesse num campo e eu visse, irmãos, aquele campo, sabe quando ele é arado, quando é feita a colheita, e daí fica aquela terra revolvida, mexida, aquela terra, sabe? E eu olhava para aquele campo, tinha sido feita a colheita, só tava a terra, não tinha mais plantação ali. E eu não entendia, só tava eu ali naquele campo. E quando eu olhava para o céu, eu vi uma enorme porta branca. E aquela porta estava fechada. E ali eu entendi que era o arrebatamento e eu tinha ficado. Irmãos, eu não sei descrever. Eu não sei descrever em palavras a sensação, o vazio, a solidão, o medo que imediatamente tomou conta em mim. Eu gritava: Jesus, por que o Senhor me deixou? Tipo, eu não entendia como. Era muito real, irmãos, era muito real. Eu falava: Senhor, por que Jesus não me deixa? Eu gritava. Colocava as 2 mãos no rosto, falava: Jesus, não me deixa, por que o Senhor me deixou? E eu sabia que o Senhor não iria abrir aquela porta, sabe? E eu gritava, era um medo, era um pânico, era uma solidão, sabe? Bem como a palavra explica, que quando Jesus voltar, o Espírito Santo será retirado, irmãos. E não tem sensação mais terrível do que você não ter o Espírito Santo, você saber que você está sozinho, que ali, a partir dali, você está sozinho, você não tem mais o Espírito Santo para te consolar. É um vazio que não tem, que preenche. Hoje, irmãos, se você for comparar a solidão, depressão, tristeza que a gente vive hoje em dia, eu penso assim, que é uma dor que não vai se comparar. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, não tem como se comparar. E eu colocava as 2 mãos no rosto e chorava, e era um pânico, uma dor, uma sensação de abandono, sabe, terrível. E eu sabia que eu estava sozinha ali, e quando eu me dava conta, eu olhava em volta, eu só via mato, sabe, uma mata fechada. E nisso eu via de longe pessoas todas de preto, sabe? Eu acredito que a perseguição massiva vai se intensificar contra os cristãos que no caso ficarem, né, no arrebatamento. Porque ali eu via aqueles homens com capacetes, com câmeras, sabe? Com armas longas, tudo de preto, e eles corriam entre aquelas matas atrás das pessoas. E nisso que eu entrava na mata, eu já via de longe muitos cristãos que ficaram, que no caso não subiram. Também tentavam se esconder e correr, mas era impossível se esconder, irmãos, era impossível. Eu via eles capturando as pessoas, eu via eles pegando as pessoas, era um desespero, era um pânico, sabe? E as pessoas seriam mortas, seriam perseguidas, seriam torturadas, sabe? Então é isso, irmãos, é isso que eu quero deixar essa experiência nesse vídeo. E eu quero dizer aos irmãos que todas as experiências que eu compartilhar aqui não vai ser para causar pânico em ninguém, irmãos, não é para trazer, sabe, tristeza, angústia para ninguém. É apenas compartilhar aquilo que o Senhor fala comigo, que o Senhor mostrou para mim, sabe? Nós somos igreja em Cristo, nós somos noiva do Cordeiro, nós temos que olhar para Cristo e buscar, sabe, irmãos? É tempo de busca, é tempo de humilhação na presença do Senhor, até para o Senhor descer com arrebatamento, até para o Senhor descer com avivamento nessa nação. Vai precisar, irmãos, de conserto, vai precisar de humilhação, sabe? É tempo da igreja acordar, despertar, buscar o Senhor, porque tem muita distração no mundo, o entretenimento tomou conta das pessoas, e ninguém mais quer tirar tempo para oração, para a vida com Deus. Ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Todo mundo está sujeito a provações e dificuldades debaixo desse sol. É a lei da vida. Acontece com todo mundo provações, dificuldades, mas a gente não pode olhar para o mundo, não pode deixar o mundo consumir o nosso tempo com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de santidade, santificar os olhos, se santificar em tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente gasta o nosso tempo. E buscar o Senhor, meus irmãos, buscar o Senhor, buscar o Senhor. É isso que eu quero deixar, irmãos, nesse vídeo hoje.
que é uma experiência que eu senti da parte do Senhor, e o Senhor confirmou para mim compartilhar com os irmãos. Por isso que eu tô deixando para os irmãos esse vídeo, que venha de alguma forma edificar, que venha de alguma forma despertar, tá bom? Shalom, meus irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor.